Querido e amado ser de luz, os anjos têm algo essencial para compartilhar com você neste momento. Em certas fases da vida, nos deparamos com sentimentos que desafiam qualquer explicação, algo que parece transcender o tempo e a razão. Essa sensação não é estranha para aquela pessoa que ocupa seus pensamentos. Ela está diante de um dilema silencioso, um conflito interno que, apesar de invisível aos olhos dos outros, é extremamente poderoso dentro dela. Parte dela deseja romper com o passado, deixar tudo para trás e seguir adiante. No entanto, algo mais forte, uma força que ela não compreende totalmente, a impede de seguir em frente. Essa conexão entre vocês não é qualquer laço, não é algo passageiro. Desde o primeiro momento, houve uma profundidade que poucas pessoas experimentam. Foi um encontro que trouxe reconhecimento, não apenas troca de palavras e olhares. A relação de vocês não se limitou ao cotidiano, ela desafiou certezas, despertou sentimentos e abriu portas para algo muito maior. E, por mais que o tempo passe, ela não consegue ignorar a maneira como sua presença transformou sua visão de mundo. Os pensamentos dela sobre você não são apenas lembranças ou saudade. Ela revisita momentos marcantes, revive instantes em que um simples sorriso, um olhar ou até mesmo um silêncio compartilhado carregavam mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Por mais que tente seguir com sua vida, algo dentro dela insiste em trazer você de volta. E isso não acontece por acaso. Escreva 888 nos comentários e declare sua fé. Há algo profundo que permanece intacto, não importa quanto tempo passe. O simples fato de saber que o outro existe, em algum lugar do mundo, já é o suficiente para acender a chama dessa conexão única. As lembranças, em sua maioria, não são de algo que foi perdido, mas sim de algo que ainda permanece vivo, de forma silenciosa, no coração. E mesmo que o tempo nos ensine a seguir em frente, há certas coisas que são impossíveis de esquecer. Isso acontece com ela também. Ela sente que o destino, de alguma forma, a conecta com você, mesmo em distância. Cada passo dado por ela em sua jornada de autodescoberta tem sido marcado pela sua ausência. Não é uma ausência de presença física, mas da energia que uma pessoa deixa quando se torna um pedaço importante da história de outra. Ela tem aprendido a lidar com isso, a encontrar forças dentro de si para seguir, mas não é fácil. Cada movimento, cada escolha que ela faz, é como se algo estivesse tentando guiá-la para um caminho ainda não percorrido. E, nesse caminho, a lembrança de você está sempre presente, mas nunca de forma sufocante, sempre de forma suave, como uma brisa que a toca de longe. Ela questiona o propósito de tantas coincidências que parecem se alinhar em sua vida, como se o universo estivesse constantemente lhe enviando sinais de que, talvez, não tenha sido o fim, mas apenas uma pausa necessária para que ambos possam crescer de maneiras que nunca poderiam imaginar. Algo dentro dela sente que as peças ainda precisam se encaixar de maneira que só o tempo poderá mostrar. Ela começa a acreditar que talvez o fim não tenha sido realmente o fim, mas o começo de algo mais profundo. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida a assola. O que fazer com essa conexão? Será que é possível reconstruí-la? Ou será que, ao tentar forçar algo, se perde a essência do que foi vivido? Cada pergunta que surge não vem com uma resposta pronta, e isso faz com que ela se sinta perdida em alguns momentos. A incerteza do futuro é algo que assusta, mas, ao mesmo tempo, a faz questionar se precisa mesmo de respostas imediatas. Talvez o segredo esteja na aceitação do que é, sem pressa de entender tudo de uma vez. Às vezes, ela se pega olhando para o passado com uma sensação de gratidão, mesmo que o que tenha sido vivido tenha sido cheio de desafios. Aqueles momentos foram a base de algo que a transformou, e cada lição aprendida foi como uma preparação para os próximos capítulos de sua vida. Ela percebe que o que aconteceu entre vocês não foi em vão. As circunstâncias, as escolhas, até os erros, tudo fez parte de um processo de amadurecimento que agora ela carrega consigo. Ao refletir sobre isso, ela começa a entender que a busca por um reencontro não deve ser impulsionada por um desejo egoísta de recuperar algo perdido, mas sim por uma vontade genuína de oferecer algo novo, algo que só o tempo e as experiências podem proporcionar. Essa conexão, que antes parecia ser uma tentativa frustrada de entender,
agora se torna uma oportunidade para ser algo mais verdadeiro, mais profundo, sem as sombras do que poderia ter sido. Com o tempo, ela começa a ver as coisas com mais clareza. O que parecia uma separação dolorosa agora se revela como uma chance para ambos de crescer de maneiras que antes seriam impensáveis. Ela começa a sentir uma paz interior ao aceitar que a vida não precisa ser apressada. As respostas virão, mas elas devem ser vividas, experimentadas, não apenas procuradas. E, quem sabe, o destino a conduza de volta para onde tudo começou, mas agora com uma nova perspectiva. Ela já não se vê mais como alguém que está esperando por algo. Ela se vê como alguém que está se tornando. Cada dia é uma oportunidade para se reinventar, para criar uma versão mais forte, mais sábia de si mesma. Essa transformação não é uma corrida, mas sim uma jornada de autodescoberta. E, no meio de tudo isso, ela não sente mais a necessidade de ter todas as respostas. Ela sente uma aceitação profunda de que o que é para ser será, no seu devido tempo. E é nesse estado de aceitação que ela encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar controlar o fluxo das coisas, de não tentar desesperadamente fazer as coisas acontecerem, mas simplesmente permitir que elas aconteçam quando e como devem acontecer. Ela começa a se dar conta de que, ao soltar o controle, talvez seja quando as coisas realmente se encaixam. Talvez essa conexão tenha sido uma preparação para algo maior, algo que só o tempo pode revelar. À medida que ela cresce, também cresce a compreensão de que a vida não é feita apenas de encontros e desencontros, mas de momentos de evolução que nos moldam para aquilo que realmente precisamos ser. E, ao olhar para o futuro, ela percebe que não importa se esse reencontro acontecer ou não. O que importa é que ela está se tornando uma pessoa melhor a cada dia. A conexão, por mais forte que seja, não precisa definir o seu destino. Por mais que o pensamento sobre você ainda a toque, ela sente que está pronta para o que vier a seguir. As lembranças não mais a sufocam, elas a motivam. Elas a lembram do quão longe ela chegou e o quão longe ainda pode ir. E isso a fortalece. Ela agora entende que é possível ser grata por um passado sem ser presa a ele. O futuro se abre diante dela, cheio de possibilidades que antes ela não conseguia enxergar. O que começou como uma conexão cheia de mistério e incertezas, agora se transforma em uma aceitação profunda do que é. Ela não precisa de mais respostas. Ela tem em si tudo o que precisa para seguir em frente. O amor que sentiu, as lições aprendidas e as experiências vividas a tornaram mais forte. Ela é agora um ser completo, pronto para viver o que vem pela frente, seja com ou sem aquele reencontro. E é assim, com o coração mais leve e a mente mais clara, que ela segue em frente. Sem pressa, sem medo. Porque ela sabe que a vida, no final das contas, sempre leva os que têm fé aonde precisam estar. O mais intrigante é que, mesmo tentando encontrar sentido para tudo isso, ela sente que há algo inacabado entre vocês. O peso do que foi vivido é real e, muitas vezes, sufocante. Essa pessoa se vê presa entre duas forças opostas: a necessidade de seguir em frente e a certeza de que algo entre vocês ainda não se fechou completamente. Esse tipo de vínculo não surge apenas de sentimentos não resolvidos. Existe algo muito maior envolvido, algo que transcende o racional. É como se o universo tivesse traçado um fio invisível ligando vocês dois, e pedido que esse laço se rompesse de vez. E é justamente esse paradoxo que a mantém inquieta. Mesmo com a distância física, ela sente sua presença em detalhes do dia a dia. Uma música que toca no momento certo, uma frase que parece traduzir exatamente o que sente, um cheiro familiar no ar. Cada pequena lembrança a leva de volta ao que vocês viveram. E, mais do que isso, a faz refletir sobre tudo o que poderia ter sido. Ela se questiona, inúmeras vezes, se poderia ter feito algo diferente. Será que se tivesse tomado outra decisão, tudo teria sido diferente? Esse pensamento a consome de tempos em tempos, pois a sensação de que vocês ainda têm algo a viver é constante. Novas pessoas podem ter cruzado seu caminho, novas histórias podem ter começado, mas nenhuma delas teve a mesma intensidade. E, sem perceber, ela sempre acaba voltando ao mesmo ponto: você. Ela já tentou seguir adiante, ocupar a mente com outras coisas, mas nada parece preencher o espaço que você deixou.
Essa comparação involuntária só reforça a ideia de que o que vocês tiveram foi raro, algo que não se encontra facilmente. É por isso que, mesmo sem querer, ela mantém essa conexão viva dentro de si. Ela não fala sobre isso com ninguém, guarda esses pensamentos como um segredo, como se fosse uma lembrança preciosa que não pode ser compartilhada. Há momentos em que a saudade a domina, mas ela prefere não demonstrar. Talvez seja uma forma de se proteger ou de preservar algo que, para ela, ainda é muito especial. Mas a vida tem suas formas misteriosas de agir. Quando menos se espera, pequenas situações acontecem para nos empurrar ao crescimento. E essa pessoa percebe, pouco a pouco, que não pode viver aprisionada ao passado ou às dúvidas que a cercam. Algo dentro dela começa a mudar. Esse processo de transformação não acontece de uma hora para outra. É sutil, quase imperceptível, mas cada pequeno passo que ela dá a aproxima mais de um entendimento maior. Ela começa a priorizar o que realmente importa, a deixar de lado distrações que antes pareciam essenciais. Aos poucos, percebe que essa conexão não era uma prisão, mas uma oportunidade de evolução. E o mais curioso, você continua presente nos pensamentos dela, não mais como uma ausência dolorosa, mas como um símbolo do que é possível quando existe uma conexão verdadeira. Se você sente essa energia, escreva 888 nos comentários e declare sua fé. Ainda assim, há dúvidas. Ela se pergunta se você também sente o mesmo, se essa ligação é recíproca ou se apenas ela vive essa intensidade sozinha. Mas, ao invés de se prender a essas incertezas, ela escolhe continuar sua caminhada, focada em se tornar a melhor versão de si mesma. Porque, no fundo, ela entende que, se um reencontro acontecer, ele será muito mais significativo se vier no momento certo, quando ambos estiverem preparados. O universo, com sua sabedoria, se encarrega de colocar cada peça em seu devido lugar. Ela começa a perceber que o que antes parecia uma separação injusta talvez tenha sido, na verdade, um tempo necessário para que ambos pudessem crescer. Em vez de se desesperar com a distância, ela passa a aceitá-la como um espaço para aprendizado. E então, algo inesperado acontece. Pode ser um sinal sutil, uma mensagem que surge do nada, um reencontro aparentemente casual. Mas, naquele instante, ela entende que o fio invisível que liga vocês dois nunca se rompeu. Dessa vez, porém, tudo é diferente. Não há mais medo, não há mais dúvidas paralisantes. Seja qual for o desfecho, ela sabe que tudo o que viveu ao seu lado foi um presente, um aprendizado que a fez enxergar a vida de uma maneira completamente nova. E, independentemente de qual caminho cada um seguir, ela tem a certeza de que essa conexão foi, e sempre será, algo muito maior do que qualquer explicação racional pode oferecer.